Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai ver um pouco hoje na nossa aula a arte barroca. Aqui, de início, você já percebe pela a parede e a escultura o quanto que existia ouro. E aí o barroco, que é um termo de origem espanhola, barroco, ampliando para designar pérolas de forma irregular. E radicou-se pela Europa e continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. O barroco surgiu na Itália e teve-se uma série de mudanças econômicas, religiosas e sociais ocorridas na época. Como eu já falei para vocês, a arte está ligada muito com o que acontece na sociedade no geral, tanto os aspectos econômicos, religiosos como sociais. E aí, o barroco tem a influência e a origem na Contra-Reforma, que era a Companhia de Jesus, ordem religiosa, que objetivavam no trabalho dos padres jesuítas difundir a fé católica. Então, não é à toa que nessa imagem aqui tem tanto ouro. Então, nessa época, a Igreja Católica ela era bastante rica, ela ainda continua sendo rica, e que a Contra-Reforma, que vocês já viram na história, na disciplina de história, tem muito do protestantismo crescente também, o catolicismo tendo que ser propagado mais para ter mais fiéis. Então, essa coisa do ouro, do exagero, está muito ligado nessa influência. E aqui, ela rompe o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência. Predomina as emoções, não o racionalismo da arte renascentista. A gente vai ver aqui o teto de uma igreja, mais à frente a gente vai ver um pouco. Observem as imagens, o quanto que as pinturas elas são bem realistas, assim, as cores fortes. As características da arte barroca, ela está muito ligada ao emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador. Baseia-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através de sentimentos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Busca de efeitos decorativos e visuais por meio de curvas, contracurvas e colunas retorcidas. A arquitetura é de grande importância, muito grande. Então ela tem uma importância também na harmonia do conjunto. Aí vai ter a valorização da unidade geral, interrelacionada à arquitetura, à escultura e à pintura nas construções. Isso aqui é tudo na igreja, para vocês verem como essas três artes elas se unem para inspirar-se. E aí, ela bebe muito da arte clássica, mas ela é denominada arte barroca, com sentido de grotesco, por não respeitar as combinações e a utilização dos gregos e romanos. Aqui são algumas arquiteturas, para vocês terem uma ideia. Olha como que é rico essas esculturas, essas pinturas. Na igreja barroca é comum a predominância de cúpulas altas, imponentes e usando vários elementos clássicos, como os gregos e romanos, nos frontões, nos arcos e nos pilares. Seu interior é ricamente decorado, capelas, altares com figuras de santos e anjos para incentivar a devoção a Deus. A pintura ela vai num estilo muito grandioso, monumental, retorcido. Eles tentam abranger a coisa mais realista das camadas sociais, sejam elas ricas, pobres. E aí mas sempre elas vão escolher o momento de maior intensidade. Aqui eles vão brincar muito com o claro e com o escuro, com a questão da sensação de profundidade. Tem os efeitos ilusórios, dando a impressão muitas vezes que a gente está próximo do céu, tem essa aparência de profundidade. Aqui são alguns pintores do barroco: o italiano Caravaggio, André Pozzon, italiano, Velázquez, espanhol, Rubens, espanhol, Rembrandt, holandês. E a gente tem a Legendinho, que é aqui do Brasil. O afresco era empregado nos tetos da igreja, dando a impressão de que estávamos tendo uma visão paradisíaca do céu.
A ideia era fazer com que o espectador esquecesse que havia um teto de madeira sobre sua cabeça e imaginasse que o céu celestial havia rasgado o telhado. Então vamos lá. Eles estão numa época onde duas religiões estão arrecadando os fiéis, né? Conseguindo os fiéis. Então, nessas igrejas era muito comum os tetos serem assim, como naquela tentativa de discurso de que, olha, aqui você está mais próximo do céu. E é lindo, lindo, lindo. Aqui são o barroco alemão do Rubens. Então, novamente o céu aqui. Aqui, nessa época do século XIX, seria o corpo belo, o padrão de beleza da época. Olha como a arte é legal pra gente observar essas mudanças. Hoje em dia, esse corpo já não seria mais considerado belo. Aqui, a imagem de Jesus, um barroco alemão, do Rubens. Ravagino. Olha como as pinturas, elas são bem realistas. Eu gosto muito dessa, tem essa coisa da sociedade, da culpa, sabe? Que é a imagem de Jesus, mas é Jesus com cara de bravo. Aqui tem uma coisa do anjo, sabe? Muito legal. Aqui o Cavagino também. Costumo falar que essa daqui é quando o feminismo for liberado. Essa é uma imagem muito forte. Aqui também, bem belíssimo. Aqui é o Rebrecht. Essa aqui mostra a anatomia, sabe? Quando a medicina estava começando a ser mais estudada e tal. Aqui, o barroco holandês, a imagem de Jesus. Aqui o cotidiano. Na música tem uma característica de pronomes e contrastes, está relacionado à vida da igreja e da corte. A música de cunho religioso tornou-se progressivamente dramática e secular. A ópera, com seus espetáculos elaboradamente ensinados, desenvolveu-se primeiramente durante a época barroca. Entre os grandes compositores barrocos incluía-se Claudio Motovic, Alexandre Scarlatti, na Itália, Johann Sebastian Bach e Georg Handel, na Alemanha. Eu adoro Bach, é lindo, lindo, lindo. Aqui algumas esculturas, e aí eles vão muito para os gestos de rosto dos personagens para revelar essas emoções violentas, sabe? E o principal artista é o Benini. Aqui são algumas esculturas barrocas. Muito da Itália, de Roma, é do Benini. Ele foi o maior escultor barroco, nasceu em Florença, na Itália. Ele era arquiteto, urbanista e pintor, tornou-se o artista principal da corte papal e de Roma. Então, esse daqui, que é bem conhecido, onde o Papa celebra missa, foi ele que construiu. Aqui são algumas esculturas. Aqui é o barroco aqui no Brasil, por Aleijadinho. Essas esculturas ficam em Minas. Muito, muito rico também. Ouro. Aqui são algumas referências e é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem em casa, se cuide. Beijos.